estou aqui com a minha amiga Arlete Menegatti. A Arlete tem um espaço maravilhoso em Jundiaí, então, uma vez por mês ela tem a oportunidade de a gente falar a respeito da constelação juntas, a experiência que ela tem fazendo esse trabalho. Ela trabalha com a constelação individual e a constelação em grupo e também faz um curso maravilhoso que se chama Movimentos da Alma, que olha para vários aspectos da vida da pessoa. Olha para os pais, para os filhos, para o dinheiro, para o relacionamento afetivo. Para a profissão. Para a profissão. Eu sempre digo que são os pilares, né? São chaves da nossa vida, que todo mundo deveria olhar pelo menos uma vez, né? Embora tenham temas que a gente tem que olhar muitas vezes como o pai e a mãe, né? E que influencia em todo o resto. Mas, ao menos uma vez na vida, alguém tem que parar para realmente olhar como está esse aspecto, né? Uhum. E nesse curso, eu gosto muito, né? Porque tem uma parte que eu explico, né, os conceitos da constelação, a visão da constelação sobre os assuntos, mas também tem a parte prática, ele é bem vivencial. Então, todo mundo vai se trabalhar em cada um desses temas. Por isso que é rico, né? Traz uma transformação muito grande. E é de 15 em 15 dias, sábados, Exatamente. É isso? Aos sábados. A próxima turma começa nesse sábado de Dia manhã. 3. E aí tem um intervalo. É um sábado sim, um sábado não. Eu dou esse período de 15 dias, que é para a pessoa absorver tudo que foi visto, tudo que ela trabalhou nos exercícios que são feitos, para entrar no outro tema e depois no outro. Então, são 4 sábados a cada 15 dias, isso mesmo. Então, gente, eu já vou dar os dados da Arlete para vocês, né? Tem gente que às vezes não consegue ouvir todo o programa. Então, o site arletemenegatti.com.br, o Facebook Arlete Menegatti. Ela também tem um canal no YouTube, Arlete Menegatti, e o telefone, vocês podem mandar o WhatsApp, é 11 97310 5511. 11 97310 5511. Então vamos lá. O assunto que você escolheu hoje. Então eu queria falar sobre passividade, né? Tem aparecido em muitas constelações e aí eu gosto de trazer esses temas que estão ali recorrentes, né? Que a passividade, ela pode chegar a um ponto de virar realmente uma paralisia, né? E para exemplificar de uma forma mais fácil, quando a gente olha para um casal, por exemplo, e o ideal é que exista um equilíbrio, né, durante a vida, nas decisões e tudo mais. E muitas situações a gente percebe que fica mais para um deles as decisões, né? As iniciativas, as ideias, ou seja, o direcionamento, né, da vida, da rotina, de tudo. Do casamento. Do casamento. Da sexualidade. Da sexualidade. Quando tem filhos, inclusive das decisões importantes que devem ser tomadas a 2, às vezes fica na mão de um só, né? Porque em contrapartida, a outra parte tem uma postura mais passiva, então de aceitação ou de omissão, né? E a omissão em situações assim, o que é senão aquela antiga frase famosa, quem cala consente, não é isso? Se você se omite, significa que você está aceitando que aquilo se concretize, né? Que um acontecimento, um fato que esteja permeando ali, realmente se concretize. Quando a gente olha para essa situação, então dá a primeira impressão de que a pessoa que está decidindo, que está tendo a iniciativa, que está fazendo, ela, né, para ela é uma coisa boa, é prazerosa, porque ela acaba fazendo o que ela gosta ou decidindo coisas que são vantajosas para ela. Só que o que a gente às vezes não percebe é o peso que essa pessoa acaba carregando, porque é muito pesado, além de você ter que olhar para a sua vida e tomar decisões, e muitas decisões são riscos, né? Você também decidir a vida de uma parceira, um parceiro e dos filhos, tomar decisões sozinhos. Então, tem um peso muito grande por lado desse controlador, né? Também por trás desse controlador, que não é bom, não é saudável, né? E, por outro lado, a pessoa que é mais passiva, também a gente pode olhar e falar, mas realmente
tem um lado bom, porque é mais fácil. E realmente é mais fácil, né? Então, o outro decide, o outro pensa, faz as estratégias e o outro só vai, a gente só vai, né? Então, a gente deixa que as coisas aconteçam. E ainda, se der errado, a gente pode até reclamar, né? Exatamente. Mas você quis isso. Você que escolheu, eu nem dei a minha opinião, porque você já estava decidida a fazer, e o outro acaba também indo, né? Sempre tomando as decisões, chega uma hora, é pesado, né, para o outro. É pesado para o outro. E para esse que a gente pode ver uma parte que é mais fácil, que é cômoda também, mas, por outro lado, também tem algo que é muito ruim que essa pessoa vivencia e que nem sempre a gente enxerga, é que geralmente quem está nessa vivência passiva, né, dessa forma, normalmente está vivendo uma vida absolutamente diferente do que gostaria. Né? Se a pessoa para e vê, ela não queria estar fazendo nada daquilo que ela está fazendo. Né? Então, tem algumas formas de manifestar, né? Ou a pessoa fica aquela pessoa que só reclama, extremamente crítica, mas não faz nada para mudar. Ou então aquela pessoa que não olha. Eu não vou olhar. Eu nem sei como está a minha vida, porque se eu olhar eu não vou gostar. Né? Ou talvez eu me sinta pressionado a mudar e eu não quero fazer esse movimento, não consigo hoje fazer esse movimento. Então, fica assim. Então, na verdade, tanto o controlador quanto o passivo, eles vivem pesos muito grandes, né? E por isso que é importante que tenha um equilíbrio. Só que quando você vê, né? Então, alguém pode estar ouvindo falando, nossa, tá, o meu relacionamento é assim, é exatamente assim. Então, o que eu vou fazer? Vou arrumar um terapeuta ou um constelador para o meu parceiro ou a minha parceira ir lá resolver aquilo lá, ou para deixar de ser controlador ou para deixar de ser passivo. Só que, na verdade, não é o outro que tem que mudar. Sempre a né, gente, Simone? né? A pergunta correta a fazer é: por que eu arrumei uma pessoa com esse perfil para eu conviver? Né? Por que isso? Por que assim? Na verdade, já existia uma tendência dessas duas pessoas a desenvolverem isso e encontraram na outra o perfil perfeito para que isso viesse à tona. Então, um controlador, uma pessoa mais assim, vai em busca inconsciente de uma pessoa mais passiva. E o contrário também, né? Uma pessoa que é mais passiva, ela vai em busca de alguém que faça por ela. Só que a gente tem que olhar sempre o que levou, né, a nós mesmos, e a gente não tem que tentar mudar o outro. Por quê? Não importa, você pode romper várias relações. Se eu não transformar em mim esse padrão, esse né? padrão, eu vou arrumar outra pessoa igual. Uhum. E isso vai se manter, porque o problema não está na outra pessoa, nunca está. É sempre em nós. Né? O que tem que ser transformado sempre em nós. E para que a gente possa ir para relacionamentos saudáveis, a gente tem que transformar em nós. E muitas vezes, claro que é possível você transformar isso no seu próprio relacionamento, desde que os dois percebam isso, né? Mas quando uma dinâmica existe, nunca é a culpa ou responsabilidade só de um. Né? A dinâmica sempre é feita pelos dois lados. E quem consegue perceber isso tem que tentar transformar nela própria. Porque se você transforma, você quebra a dinâmica. Então, aquela forma de convivência já não existe mais. Se o outro também estiver pronto a mudar, então isso é possível. Se não, você pode arrumar uma outra parceira, um outro parceiro que já não esteja nessa vivência, mas se você transformar em você. Eu tô lembrando aqui de duas cenas que ontem das constelações apareceu muito perfis assim bem passivos. Quando você analisa, né, você percebe o comportamento que a ação está em outro lugar, né? A ação vai para outro, não importa se claramente ou não, mas vai para outro. A pessoa tinha uma pessoa que é extremamente passiva, quase não se mexia, não conseguia se mexer, sentia até uma paralisia e estava tinha
duas pessoas aqui, duas aqui, e essa pessoa estava aqui, no meio, parada, o tempo inteiro, quase não se moveu. E eu perguntei, né, o que estava acontecendo, Essa o que era a ele pessoa que sentia. estava sendo constelada? Não. Era a relação que essa pessoa tem com essa outra pessoa. Uhum. E era um parceiro dessa pessoa. E aí eu perguntei o que estava acontecendo, né, com ele. Ele falou assim, eu tô aqui para evitar, para se acaso houver algum conflito entre eles, eu tô aqui para que não haja, para pacificar, para apaziguar o conflito. E quando a gente olhava, não existia conflito nenhum. Sequer um risco de haver um conflito. E aí, inclusive eu perguntei, tem algo que você sente, doutor? Não, não tem, não teve isso em nenhum momento. Mas é interessante porque a pessoa, quando ela está conectada ao papel, né, ela percebe bem. Então, assim, quantas vezes, né, a pessoa está achando que está num lugar para apaziguar, mas nem o conflito existe. Uhum. Quanto ela não está usando isso para continuar ali, paralisada, sem se mexer. Eu estou aqui por causa disso que pode vir a acontecer, ou por causa de algo que ela está criando. Mas, na verdade, isso nem existe. Mas ela está arrumando um motivo para continuar ali, para conseguir ficar parado ali, sem perceber que aquilo não tem uma razão de ser. Teve uma outra cena, numa outra situação, onde tinha o pai e o filho. E o tempo inteiro esse filho queria a presença do pai como pai. O pai não estava na posição, na postura de pai, né? E aí, num momento, a mãe interferia muito nessa relação. Só que em um momento onde foi trabalhada uma questão da mãe, ela saiu da cena e ela estava aqui vendo um problema que ela tinha com o pai. Então ela veio para cá, ficou o filho e o pai olhando para o que estava acontecendo com a mãe. Depois de um tempo, eu fiquei observando muito como eles se movimentavam. Esse filho olhou para o pai, estava bem perto. E o pai continuou fixado olhando na mãe. E era óbvio que dava para perceber. Se você tá com uma pessoa aqui que faz isso, você percebe que ela tá. Mas ele ficava fissurado, assim, olhando para frente. Então, o que isso mostrou muito claramente, né? É melhor eu não perceber, né, que ele está me olhando, porque senão eu vou ter que fazer algo com isso. Para aquele pai, se ele realmente, porque estava aqui o filho, né? Se ele vira realmente para o filho, ele vai ter que fazer alguma coisa com isso. Então, quantas vezes a gente também faz de conta que não vê? Ou não quer ver, né? Então, a gente fica num papel de, eu não percebi, eu não vi, isso aconteceu, não, mas eu não enxerguei. E por que muita coisa a gente não enxerga? Por que muita coisa a gente não percebe? Porque isso vai incitar alguma atitude. E a gente não quer sair daquela passividade, né? A gente não quer mudar aquilo, né? Porque quando a gente faz algo, a gente movimenta muita coisa. Muitas emoções, comportamentos, atitudes da nossa vida. E às vezes a gente prefere ficar mal, mas aonde está, aonde conhece. E a gente não age. Então é melhor não ver muita coisa para que a gente não tenha que agir. E crescer tem um preço, né? Claro, tem um preço. E a maior parte quer ficar como criança, né? Então é importante a pessoa ter alguém que faça o papel que ela não vai ter que se responsabilizar, né? E o Bert Hellinger fala que só os adultos é que estão na vida realmente. Não os adultos no sentido que a gente não tem a nossa criança. Mas só os adultos arriscam e se responsabilizam e acertam e erram, né? Eles vivem. A vida é um risco, não é isso? A gente não sabe. Então, mas para você estar vivo, você tem que arriscar, tentar. Isso pode dar certo, pode estar errado, e você tomar responsabilidade pela sua ação. Então, eu dei o exemplo de casal, porque tem aparecido bastante, mas isso é exatamente em relação à vida, é em relação ao trabalho.
né? Quantas pessoas ficam reclamando ali, paralisadas, ai, ninguém me valoriza, ninguém faz nada, mas a pessoa também não está tendo as atitudes que é para ter. Em amizades, outro dia comentando, né? Não, mas amizade você tem que cuidar, você tem que cativar, né? Ter aquele equilíbrio, né? Fazer a sua parte. Aí eu ouvi assim, mas Arlete, ai, dá trabalho, dá muito trabalho. Eu falei, dá trabalho. Dá trabalho, sim. Mas é tão legal, mas né? é tão compensador, né? O resultado, a troca é tão importante. Verdade. E isso vale a pena. Qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de movimentação, né? Qualquer tipo de dor. Porque a gente fica vivo, fica inteiro e tem as recompensas que são maravilhosas, né? Gente, dá trabalho, mas dá trabalho sair para a vida, né? Ganhar dinheiro, se responsabilizar, estudar, ver coisas novas, sair do campo, né? Pequeno, ir para um campo mais amplo. Dá trabalho se relacionar afetivamente. Então, muita gente fala, eu já desisti. Nossa, eu não nasci para isso. Ou o relacionamento afetivo é um trauma na vida da pessoa. Ou, enfim... E o arriscar, o crescer, né? Gente, a gente vive a eternidade, né? Não está só nesse período, né? Exato. E é claro que essa passividade não é simplesmente uma preguiça. Não estou colocando dessa maneira. Ao contrário, o que eu estou falando é, se você sente isso em algum aspecto da sua vida, é importante que você olhe o que tem por trás disso. O que te levou a ficar paralisado numa situação. Com certeza não é a culpa do seu parceiro, ou da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu filho, né? Tem algo seu que precisa ser visto. E quando você consegue ver o que está te levando a isso, você consegue realmente transformar. E aí fazer os movimentos de vida, né? E de ir para a vida. E aí você nem sobrecarrega o outro e nem a si mesmo. Porque é uma posição muito difícil. Com certeza. Amiga, infelizmente nosso tempo acabou, mas foi super rico o que você falou, né? Aprendi um monte aqui também, estou refletindo bastante também. Então eu quero que você fale do seu trabalho, do seu espaço. Então, lá eu tenho as constelações em grupo e individuais e os cursos, né? Eu dei agora há pouco tempo também, que eu dei aqui em São Paulo. Aliás, a gente precisa marcar outra data. Verdade, para o grupo que o pessoal adorou. Eles gostaram, que grupo bom. De formação. Que é para consteladores, esse é só para quem tem realmente formação em constelação, que é sobre constelações individuais ocultas. Eu dou esse curso que é só para consteladores e também o Movimentos da Alma, que é um curso que é aberto. Aí pode ir mesmo quem não tem formação. Tem bastante constelador que faz, né? Tem pessoal. Mas é para todo mundo, porque é um curso para a gente se desenvolver mesmo, para se trabalhar. Então é aberto para todo mundo. Eu tenho sempre datas, agora o próximo é nesse sábado, inicia dia 3. Mas é um curso que eu dou pelo menos 2 vezes por ano, Movimentos da Alma. Então, gente, em Jundiaí, Arlete Menegatti é o site, o canal no YouTube, esse vídeo vai estar disponível na minha fanpage, na fanpage dela, no canal no YouTube dela, no meu. Então, vocês vão encontrar. O canal do YouTube dela, Arlete Menegatti, é só se inscrever, clicar no sininho para receber os vídeos novos. Arlete Menegatti o site, Arlete Menegatti o Facebook e o telefone WhatsApp 11 97310 5511. Pode ligar também ou mandar WhatsApp 11 97310 5511. Obrigada, amiga. Eu que agradeço. Uma delícia estar aqui. Também. Obrigada.